você pode chamar de tragédia calculada, pode chamar de sacrifício extremo, pode chamar de erro irreparável, mas nenhuma dessas palavras alcança completamente Itachi Uchiha. Dentro do universo de Naruto Shippuden, onde o ódio se perpetua como herança e a vingança é ensinada como virtude, Itachi não foi apenas um prodígio do clã Uchiha. Ele foi a interrupção de um ciclo. Interromper um ciclo custa caro. Desde muito jovem, Itachi demonstrava algo incomum, lucidez. Enquanto outras crianças treinavam para se tornarem mais fortes, ele refletia sobre o sentido da guerra. Enquanto outros sonhavam com reconhecimento, ele enxergava funerais. Ele presenciou conflitos cedo demais. Viu o resultado real da violência. Sentiu o impacto psicológico que batalhas deixam nas pessoas. Isso molda alguém, não molda para a inocência, molda para a consciência. Itachi compreendeu algo que muitos adultos não compreendem. Orgulho coletivo pode destruir tudo. O clã Uchiha carregava ressentimento, carregava desconfiança, carregava sede de reparação. Mas reparação, quando alimentada por orgulho, se transforma em guerra. E guerra não escolhe culpados. Ela atinge todos. Itachi estava entre dois mundos. O sangue que corria em suas veias o conectava ao clã, mas sua visão estratégica o conectava à vila como um todo. Ele enxergava o cenário completo, e quando você enxerga o cenário completo, suas decisões deixam de ser emocionais, passam a ser estruturais. Ele percebeu que uma revolta interna poderia desencadear um conflito devastador. Milhares morreriam. O equilíbrio entre nações seria abalado, a paz frágil seria destruída. Então ele recebeu uma escolha impossível: ou permitir que o conflito explodisse, ou impedir o conflito antes que começasse. Impedir significava sacrificar, e não apenas sacrificar reputação, sacrificar tudo. Itachi decidiu carregar o papel de vilão para evitar uma guerra civil. Essa frase parece simples, mas não é, porque significa aceitar o ódio eterno, aceitar a condenação histórica, aceitar ser lembrado como traidor. Ele sabia que seu nome seria manchado para sempre, e mesmo assim escolheu agir. Isso revela uma força moral rara. Ele não agiu por impulso, não agiu por orgulho, não agiu por desejo de poder, agia por cálculo de danos. Ele analisou cenários, pesou consequências, considerou probabilidades e escolheu o cenário que preservava mais vidas no longo prazo. Não era perfeito, era menos destrutivo. Maturidade é aceitar que nem toda decisão oferece pureza. Às vezes você escolhe o menor desastre. Mas aqui está o ponto mais doloroso, né? Ele teve que destruir o próprio clã, teve que eliminar pessoas que conhecia desde a infância, teve que apagar sua própria origem. E ainda assim poupou o irmão. Sasuke não era apenas família, era esperança. Itachi acreditava que o irmão poderia reconstruir algo diferente, que poderia crescer mais forte, mais consciente. Para isso, porém, Sasuke precisaria odiá-lo. E Itachi aceitou esse papel. Ele se tornou o alvo, ele se transformou no motivo. Isso não é apenas sacrifício físico, é sacrifício emocional. Ele viveu anos sendo perseguido como criminoso, sendo visto como ameaça, sendo tratado como traidor absoluto, e nunca revelou a verdade, nunca buscou absolvição pública, nunca tentou limpar sua imagem. Ele manteve o plano até o fim. Quantas pessoas conseguem sustentar uma decisão impopular por anos? Quantas conseguem manter coerência sob pressão constante? Itachi conseguiu. Ele compreendia que revelar a verdade cedo demais poderia reacender conflitos. Então suportou o peso do silêncio. Silêncio é uma forma de disciplina. Ele sabia que explicar traria alívio pessoal, mas poderia comprometer a estabilidade maior, então escolheu o desconforto. Essa é uma das lições mais duras que sua história oferece. Nem toda decisão correta trará reconhecimento imediato. Às vezes trará solidão
Itachi viveu na solidão, observando de longe o crescimento do irmão, assistindo ao ódio amadurecer, sabendo que um dia teria que enfrentá-lo. Ele planejou até o próprio fim, preparou cada detalhe, previu possibilidades, tentou minimizar danos futuros. Ele não confiava no acaso, confiava em estratégia, mas também havia humanidade. Ele amava profundamente, e esse amor tornava tudo mais doloroso, porque quanto mais você ama, mais pesado é o sacrifício. Ele não era insensível, ele sentia cada decisão, sentia o peso do massacre, sentia o distanciamento do irmão, sentia a responsabilidade esmagadora, mas escolheu continuar. Isso revela algo essencial. Força não é ausência de dor, é capacidade de agir apesar dela. Itachi não romantizava o que fez. Ele sabia que carregaria culpa, mas preferiu carregar culpa pessoal do que permitir destruição coletiva. Isso é responsabilidade ampliada. Quando você pensa além do próprio círculo, quando considera gerações futuras, quando aceita pagar um preço que outros não estão dispostos a pagar. Ele não buscava glória, buscava estabilidade. Ele não queria ser lembrado como herói. Queria evitar uma guerra, e talvez essa seja a maior diferença entre aparência e essência. A aparência dizia traidor, a essência dizia protetor. Mas essência não precisa de plateia, precisa de coerência. Itachi foi coerente até o fim, mesmo doente, mesmo enfraquecido, mesmo sabendo que sua história estava sendo contada de forma distorcida. Ele manteve postura, ele manteve decisão, e quando finalmente revelou parte da verdade, já era tarde para a redenção pública. Mas não era tarde para a coerência final. Ele não tentou reescrever sua história, apenas garantiu que o ciclo de ódio pudesse ser interrompido. Ele entendia que vingança gera vingança, e alguém precisava quebrar essa corrente. Ele escolheu ser o ponto de ruptura. Isso exige coragem que ultrapassa a batalha física. Exige coragem psicológica. Coragem de ser mal interpretado, coragem de ser odiado, coragem de viver com peso constante. A maioria das pessoas quer fazer o certo e ainda ser reconhecida por isso. Itachi fez o certo segundo sua análise, sabendo que seria condenado. Essa é a diferença entre buscar aprovação e buscar resultado. Ele escolheu resultado e sustentou o custo. No fim, sua história não é sobre poder ocular ou técnicas avançadas. É sobre responsabilidade extrema, sobre carregar uma decisão até as últimas consequências, sobre aceitar que maturidade às vezes significa sacrificar a própria imagem. E então a pergunta deixa de ser sobre ele, passa a ser sobre você. Você é capaz de sustentar uma decisão difícil quando ela deixa de ser confortável? É capaz de manter coerência quando ninguém entende? É capaz de escolher o menor desastre mesmo que isso manche seu nome? Porque força verdadeira não é apenas habilidade, é integridade sustentada sob pressão. Itachi escolheu e nunca voltou atrás. Decida e não olhe para trás.